Você sabia que além de malhar os braços e as pernas, a gente também precisa se preocupar com o assoalho pélvico? A região é fundamental para as questões urinárias, ginecológicas, sexuais e muitas outras. O assunto está em alta em vários lugares e a gente trouxe aqui para a mesa do Conexão Saúde. Quer saber como ter um assoalho pélvico forte? Eu te conto, porque está começando agora o seu, o meu, o nosso Conexão Saúde. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Conexão Saúde. Gente, nós estamos há mais de um ano juntos, tem noção disso? É muita alegria, Duda, Adriana, não é muita alegria? Muita! Pra nós e pra vocês! Feliz aniversário pra nós! Celebramos aqui com muita alegria, muito conteúdo, muita gente boa, bacana. Passou aqui por essa mesa, tem passado e a gente tem aprendido tanto, não é, meninas? Com certeza, muito. Olha, eu acho que tem transformado a nossa vida e a gente espera, eu tenho certeza que tem transformado as nossas vidas e a gente espera que também aí do seu lado, a gente já tem falado com milhares de pessoas, que você tenha introduzido coisas na sua vida, que você tenha realmente investido em você, esteja focado nisso. A gente fica muito feliz com os feedbacks que a gente recebe. E como a gente não anda sozinha, eu não ando sozinha. Para quem não me conhece, aliás, prazer, Marcela Moreira, você chegou hoje? Não tem problema, faz um apanhado geral no canal, você não perde nada. E aí você já chega no nosso bonde aquecido, no ponto, atualizado com tudo, não é não? Sim. E quem tá aqui com a gente desde o primeiro episódio é a Farmácia Manipulari, que decidiu investir nesse projeto, preocupado realmente com você. Mais do que tratar a doença, o compromisso é promover saúde. E você já sabe, a Manipulari te traz o quê? 20 anos de confiança, de história, de qualidade. O que você pedir que o seu médico, o profissional de saúde recomendar é aquilo que vai chegar na sua mão. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Aqui a gente está falando do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, mas pelo site, pelo WhatsApp, pega o celular, aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo no topo da tela e chama o pessoal da Manipulari. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender. É óbvio que eu sou cliente Manipulari. E você aí em casa também manda a sua medicação, o seu manipulado, os seus suplementos. Eu tenho certeza que você vai ficar tranquilo, tranquila e receber o melhor que você merece. Tá combinado? Gente, vamos ao assunto de hoje, o nosso assunto comemorativo. A gente está recebendo com muita alegria uma profissional que foi desbravadora lá atrás, porque hoje em dia na internet o tema está até mais comum. Mas há uns anos atrás ainda era terra a ser explorada. Então a gente está falando aqui de quem? Da doutora Simone Cavenaghi, que é fisioterapeuta, especialista na área pélvica. Ela também atende no Hospital de Base, que é referência aqui em São José do Rio Preto, na verdade para o Brasil inteiro, né, gente? É professora, é doutora na área. Professora, doutora Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. É uma grande satisfação, uma alegria e uma responsabilidade por estar aqui nesse momento do 1 ano do programa, né? Olha para mim uma alegria, uma festa. Fico muito feliz com o convite. E a gente também. A gente se conheceu não faz muito tempo, gente, porque vocês sabem que alguns convidados, eles são mais de casa. Estão andando há um tempo com as meninas na farmácia. E a gente logo de cara já simpatizou mesmo com a conversa, com o astral, com a bagagem que a doutora Simone já trouxe aqui nos bastidores. Então, assim, se preparem, que vai ser um programa maravilhoso. Inclusive, doutora, a maior parte do nosso público é formado por mulheres. Então, não por acaso, a gente também escolheu esse tema. Porque a gente sabe que muitas estão precisando falar sobre esse assunto. E qual é o assunto? Diga. Ó, aqui, eu preciso. Todas nós precisamos. Então, eu vou abrir a primeira pergunta bem elementar. O que é o tal do assoalho pélvico? Ele é a mesma coisa que períneo? Ajuda a gente a entender no nosso corpo do que a gente está falando. Bom, o assoalho pélvico, ele é o quê? Ele é um grupo de músculos
que está situado, assim, lá embaixo, na nossa pelve, lá no fundo, na nossa bacia. Ele vai desde a uretra até lá no ânus. Então, quando a gente está sentado aqui, a gente está sentado em cima desses músculos, né? Esses músculos, eles sustentam os nossos órgãos, então sustenta a nossa uretra, sustenta a bexiga, permite essa sustentação desses órgãos pélvicos e também uma certa sustentação do nosso conteúdo abdominal. Além disso, os músculos, eles também fazem parte da manutenção da nossa postura. Então, se a gente está aqui agora sentado com uma postura correta, se dá também a ação desses músculos. E o principal papel dele é que esses músculos, eles mantêm o mecanismo, eu falo assim, mas uma forma mais... Um mecanismo de continência, né? Que é isso? Isso daí é assim, é o controle que a mulher ou o homem tem sobre a sua micção, o seu xixi ou a evacuação. Então, esse é o papel fundamental do assoalho pélvico. Então, você me fala que o assoalho pélvico pode ser em homens também, esse fortalecimento. Sim. O fortalecimento e os problemas, né? Sim. É mais comum em mulheres, né? Tá. Mas ocorre também em homens. Geralmente, nos homens, o que a gente mais escuta, as pessoas mais escutam falando é o homem quando ele fez uma cirurgia da próstata, porque realmente, né? A incontinência urinária, as alterações do assoalho pélvico no homem estão mais relacionados aos problemas da próstata. Não o enfraquecimento da musculatura. Não o enfraquecimento em si, né? A não ser, assim, um paciente mais idoso, hospitalizado, que passou por algum tipo de procedimento, algum procedimento cirúrgico, sim, pode ocorrer. Mas é mais comum nas mulheres. A prevalência é maior. Mais comum nas mulheres por uma questão própria da nossa estrutura orgânica, sim. O nosso corpo está predisposto a isso. Ou tem questões metabólicas que acontecem, hormônios, enfim, que pode afetar... Então, por tudo isso. Então, primeiro, a diferença anatômica que existe, né, entre a mulher e o homem. Então, a anatomia da mulher deixa ela mais suscetível a ter as alterações do assoalho pélvico. Então, a mulher perde mais músculo que o homem, então o do assoalho pélvico está incluído nisso, seria isso? Isso também, porque, tá. primeiro, a uretra da mulher, ela é mais curta. Então, em situações onde você tem um aumento da pressão sobre a bexiga, por exemplo, quando você faz um esforço, quando corre, quando tosse, quando dá risada, é mais fácil para a mulher perder a urina do que para o homem, né? Além disso, os fatores hormonais. Então, no início da menopausa, por exemplo, os níveis de estrogênio diminuem e o assoalho pélvico ele fica mais enfraquecido. Fica mais flácido. Mais flácido. E como esse assoalho pélvico ele participa da ação da uretra se fechar. Então, me deu vontade de fazer xixi ou a minha bexiga está cheia. O que ele promove? Um fechamento da minha uretra. Eu vou contrair para não escapar o xixi, né? Então, quando você tem as alterações hormonais, esse fechamento acaba diminuindo, né? A uretra não se fecha como deveria. Então, tem de fato a questão da estrutura, da anatomia da mulher, as questões hormonais também. E gestações, né? Que ainda a gestação e o parto normal é um fator grande para o aparecimento, para o surgimento dessas disfunções do assoalho pélvico. Qual que é a relação, Simone? Quanto maior o número de parto, mais propensa a mulher está a ter uma fraqueza desses músculos. Primeiro, pela própria gestação, né? O ganho de peso, então a mulher ela ganha mais peso e até o peso do próprio bebê em cima dessa bexiga, fazendo uma pressão. Então, a força que é exercida em cima da bexiga é grande, então sobrecarrega essa musculatura, né? Então, tem os escapes, né? Isso, durante a gestação é muito comum. Quase 40% das mulheres podem apresentar incontinência durante a gestação. E depois normaliza. Muitas podem continuar com esse problema mesmo após o parto. Eu tô jogando aqui, eu sou meio leiga nesse assunto também. Vou um raciocínio lógico, vamos pensar na musculatura, qualquer musculatura. Se eu tô gestante, eu tô com mais peso e eu contraio mais, eu não teria que estar fortalecendo a minha musculatura? Tá comprimindo, né? Mas ao mesmo tempo,
Você entendeu o que eu quis dizer? Eu faço mais força. Nós deveríamos estar treinando, nós temos que treinar durante a gestação. O que acontece é assim, o peso, então, o peso geralmente vai estar localizado principalmente numa região mais abdominal, né? E aí, o peso do bebê em cima dessa bexiga, ele faz uma força e a bexiga, ela tem uma pressão dentro dela para poder esvaziar, Entendi. né? Então, quando essa pressão ela é extra... Aí se lá embaixo a gente não tem tiver. uma musculatura tão fortalecida, você tem uma possibilidade de perder a urina. Simone, quais os principais tipos de disfunção do assoalho pélvico? As disfunções, a gente tem que lembrar que podem ocorrer por um assoalho pélvico fraco, mas também por um assoalho pélvico muito tenso, que existe essa diferença. Né? Por exemplo, uma incontinência urinária, que pode ser quando faz um esforço, uma tosse, um espirro, uma atividade física, pegar um peso, a perda de urina, então, aos esforços, ou quando a bexiga está muito cheia e essa mulher tem que sair correndo, não consegue segurar, às vezes perde até chegar ao banheiro, né? É porque está uma musculatura de certa forma fraca, né? Uma incontinência anal, são disfunções anorretais, então perda de fezes, não consegue segurar os gases. Também é por conta da musculatura? Também da musculatura. São fatores que envolvem geralmente uma fraqueza desses músculos. Mas também a gente tem casos de constipação intestinal, então o intestino muito preso, que muitas vezes não está associado somente à alimentação. Uau. Mas a musculatura do assoalho pélvico, ela é muito tensa, então o paciente ou ele não consegue relaxar quando ele vai evacuar, ou quando vai evacuar ele faz uma contração, que a gente chama de contração paradoxal. Em vez de relaxar, Que ele seria vai o natural, contrair. movimento natural de relaxamento, ele segura, Ele né? segura. E nessa questão de tensão desses músculos, o paciente também pode apresentar uma retenção urinária. Então, ou ele tem a dificuldade de começar a fazer o xixi, ou até de terminar, né? Então, a musculatura, ela não relaxa o suficiente para finalizar, ou para iniciar ou para finalizar. Nossa. Então, a micção, o xixi. Nossa, olha a importância Acho disso. que eu tô enfraquecida. Eu acho que eu tô contida. Mas, Eduarda, você acha, eu tenho certeza. Ai. Mas tem algum... Perguntando especificamente dessa contração que você falou, essa tensão, que nunca me ocorreu isso. Sempre me ocorreu a questão de perder, tá muito solto. Uhum. Tem a ver com inibição? É alguma coisa comportamental ou tem fatores orgânicos que levam a isso? Olha, são vários fatores, né? O assoalho pélvico, quando a gente fala em disfunção do assoalho pélvico, geralmente é multifatorial. Então, essa tensão, ela pode ser por fatores emocionais, por um desequilíbrio, vamos falar assim, dessa musculatura, uma incoordenação. Então, por algum motivo, a minha dieta não era tão boa, ou eu tenho já uma predisposição a ter uma constipação. Então, essa dificuldade de evacuar acaba trazendo também uma dissinergia, que a gente fala, um desequilíbrio muscular. Eu vou acabar não relaxando como eu deveria. Então, são muitos fatores. Uma das disfunções também que é interessante, vem sendo tratada com mais ênfase atualmente, são as dores pélvicas crônicas, que está muito relacionada com a endometriose. Então, a endometriose, ela gera um espasmo dos músculos do assoalho pélvico, né, gerando dor, dificuldade para evacuar, às vezes dor até durante o xixi, e também as disfunções sexuais que vêm decorrentes desse espasmo, dessa aumento de tônus aí do assoalho pélvico. Olha Ô, Simone, minhas perguntas vão ser bem bobas, tá? Pode perguntar. Por que o assoalho pélvico enfraquece? Tem alguma causa específica? De onde surge isso? A fraqueza dele ocorre como qualquer músculo. Ele é um músculo como o músculo de braço e de perna. Então, são muitos fatores que estarão, assim, relacionados com o enfraquecimento. Então, que pode ser a gestação, como a gente falou aqui, né, por vários fatores, tanto hormonais, quanto pelo aumento da pressão sobre essa bexiga. O parto, né, o parto normal, durante o parto normal, pode sim acontecer
lesões nos músculos, fáscias, ligamentos, né, que podem gerar aí, então, enfraquecimento desses músculos. Mas também a gente tem doenças que provocam uma tosse crônica, por exemplo, uma bronquite, asma. Então, paciente que tem paciente que relatam, assim, essa tosse por meses. Sim. Então, é uma pressão muito forte exercida sobre essa bexiga. Então, há pacientes que realizam atividade física muito intensa, ou com muito impacto, ou que promova um fortalecimento muito grande abdominal, com desequilíbrio dessas forças, né? Mais doenças neurológicas, a obesidade. Nossa, tem muitos. Tem Nossa, muitas. muito. Doenças do colágeno. Então, são muitos fatores. Cirurgias, como a retirada de útero, da próstata. Então, são vários fatores que podem estar associados a uma disfunção do assoalho pélvico. Sabe que enquanto você vai explicando, a imagem mental que me vem é como se fosse um saquinho, assim. Sabe aquela rede que segura as laranjas? Eu tô pensando, não sei se é fora do que você explicou, mas o que eu tô imaginando é isso, assim. Uma rede A segurando pressão. as laranjas ali pesadas Sim. dessa estrutura do ventre. Seria mais ou menos isso mais ou visualmente? menos isso. É. Como uma Mas- cuia. Esses Ah. Então, músculos se se posicionam lá isso embaixo. aqui tá forte, né? Você não vai Você ter pode as colocar um disfunções. saco de laranja. Agora, se tá fraco, isso aqui vai, ó. Espalhar. Não é mais ou menos Mais isso? ou menos isso, exatamente. Entendi. Aí eu já emendo a pergunta sobre os sinais. No caso da incontinência, é mais óbvio, né? Você teve um escape, você perdeu xixi, você perdeu fezes. Mas existem outros sinais que as pessoas deveriam ficar alertas. Você mencionou a questão da tosse e tal. Porque eu tenho a sensação de que a gente costuma, até por ser uma área muito íntima, a gente costuma ir ignorando o que está acontecendo. A gente vai empurrando com o ventre, não com a barriga. Vai empurrando para não ter que falar do assunto. Mas a gente deveria, e quando é que deve falar? Quais são esses sinais que a pessoa precisaria ficar atenta com relação a esse assoalho Para procurar pélvico? ajuda, né? Sim, a maioria realmente reluta a procurar ajuda, porque é algo íntimo, a maioria não comenta que tem o problema, então a pessoa às vezes ela se sente sozinha, né? Eu tenho, não vou contar para ninguém nunca me falou no meu círculo de relacionamento, então, mas é um problema muito comum, né? E os sintomas que o paciente vai apresentar geralmente são, então, a perda de urina, né, que pode vir, então, aos esforços. Ele pode sentir um abaulamento, a mulher, um abaulamento na abertura da vagina, uma sensação de peso. Os pacientes, eles relatam muito com esse termo mesmo, a sensação de bola na vagina. Então, alguns pacientes podem apresentar prolapsos, né, a descida de órgãos. Por exemplo, uma bexiga caída, que é o que as pessoas mais conhecem, né? Então, são esses os sintomas que elas vão apresentando, uma diminuição da sensibilidade nesse local. E na consulta anual do ginecologista, é possível ver isso? Né? Sim, é possível. Então, o primeiro momento que o paciente Mas perceber... na clínica consegue ver? Na clínica, sim. Na avaliação do ginecologista é possível, mas também o paciente ele precisa relatar. Porque, às vezes, é um sintoma que está no início, né? Então, um problema que começou há pouco. Então, é importante. Porque aí você pode entrar com uma prevenção para evitar um problema em médio e longo prazo. Mas o ideal sempre é o paciente relatar para o médico ou para o fisioterapeuta, né? Sempre o acompanhamento em conjunto é o ideal. Simone, no caso de gestante, então, quem está pensando em engravidar já tem que se preparar, né? Sim, independente com da certeza. idade, Sim. por conta da gestação. Sim. Então, a preparação para o parto também é muito importante. Você vê, independente até o tipo de parto que ela vá realizar, é importante porque ela pode apresentar disfunção durante a gestação, né? E você preparando essa mulher para o parto, você evita também todas as lesões que a gente falou aqui de fáscia, músculos, ligamentos, né? E já evita os problemas no pós-parto. Tá, uma perguntinha. Tem um exame que alguns ginecologistas eles solicitam que você fica sentado num lugar fazendo xixi aos pouquinhos.
Uhum. Você consegue me explicar esse exame? Sim, ó, é um exame médico, né? Então, É. o fisioterapeuta, ele faz sempre uma avaliação funcional. Então, quando o paciente ele relata um sintoma, o fisioterapeuta ele vai avaliá-lo pelo exame físico, que inclui uma avaliação postural, a avaliação dos músculos da pelve, da bacia, e uma avaliação dos músculos do assoalho pélvico. O médico, quando o paciente ele apresenta sintomas mais graves ou maiores, né, que requer, assim, às vezes um exame mais objetivo para realmente identificar o que está acontecendo, então ele pode solicitar. Nesse caso, esse exame que você está me falando é a urodinâmica. Isso, Né, isso que mesmo. o ginecologista ou o urologista, ele indica para o paciente para fazer o estudo. A gente fala, a fisiologia da micção, né? Que Você legal. vai estudar e entender o que está acontecendo naquela bexiga, nos músculos. No caso do paciente que tem alterações anorretais, que são as incontinências anais ou constipação, o médico proctologista, ele também indica um exame parecido, que é a manometria anorretal, que também avalia como se fosse a fisiologia, né? Avalia a fisiologia da evacuação e incluindo todos os músculos do assoalho pélvico também. Ai, muito interessante, Simone, eu tenho né? uma pergunta, mas antes eu quero falar um recadinho. Gente, o mesmo recado de sempre. Deixa seu like, dá as estrelinhas no Spotify, curte, comenta no Instagram, passa o aviãozinho pra todo mundo, porque esse assunto, assim, é novidade pra mim, acho que é novidade pra muita gente, É verdade. né? Tem bastante gente procurando orientação. Vou continuar na gestação. A gente falou da gestação e no pós-parto, qual que deve ser o cuidado? No pós-parto, o cuidado são se a paciente ela tem os sintomas, então eles persistiram, né? Então, o tratamento, o treinamento desse assoalho pélvico. E também, se a paciente ela vir apresentar uma tensão desses músculos, que pode ocorrer também, né? Às vezes aí vem junto uma disfunção sexual e voltado por uma dor durante a relação sexual. Então, há também um trabalho feito para o relaxamento desses músculos, que inclui um tratamento mais amplo e não somente a musculatura do assoalho pélvico, né? Quando a gente fala em treino, a gente fala um treino dos músculos do assoalho pélvico, mas também os músculos da pelve, músculos que são responsáveis pela postura, respiração. E tudo isso a gente consegue trabalhar nos exercícios. Nos exercícios. Que legal, né? Doutora Simone, eu vejo que tem alguns tratamentos mais invasivos, Sim. né? Você pode me explicar os tipos de tratamento? Sim. Quando nós falamos da fisioterapia, nós estamos falando do tratamento mesmo, um treino que envolve a cinesioterapia, que hoje, se nós olharmos todas as diretrizes internacionais e nacionais, a cinesioterapia, que é o exercício para tratamento, ele é considerado como um padrão ouro, né? É a primeira linha de tratamento para as alterações do assoalho pélvico. Então, o exercício ele é super importante. Junto com os exercícios, existem também algumas técnicas que você trabalha essas contrações com equipamentos. Então, existe, por exemplo, o biofeedback, que é um equipamento onde, com uma sondinha ou com um eletrodo que você cola na pele, lá na região do períneo, não precisa introduzir uma sonda, né? Não é invasivo. O paciente ele faz uma contração e você consegue visualizar ou por um sinal luminoso ou em um software no computador através de joguinhos ou gráficos. A gente consegue... o fisioterapeuta consegue avaliar essa contração, né, a efetividade dessa contração, e o paciente ele consegue aprender, porque às vezes o paciente ele tem hábito, dificuldade de entender como é essa contração, coordenar. Porque às vezes é exercício que você pode introduzir no seu dia a dia, né? Isso. Existem alguns acessórios que o paciente ele pode usar mais invasivo, mas ele pode também fazer em casa, né? Então, isso tudo é do domínio do fisioterapeuta, por isso que ele precisa passar por um profissional para indicar o tratamento correto e como ele vai utilizar. Às vezes a pessoa olha na internet, tem muitas coisas. Hoje, a temática, ela está sendo muito debatida, né? Então, tem muita coisa na internet e às vezes o paciente vai lá e compra ou... Não Às sabe vezes usar, se né? assusta com um tratamento mais invasivo, né? Mas é importante enfatizar, assim, que o tratamento, ele tem que ser levado para o paciente de acordo com a necessidade, mas também aquilo que o paciente, ele está buscando, ele aceita, né? Porque
quando a gente usa métodos invasivos, embora a gente saiba assim, não pode ter um tabu, você tem que, né, ganhar essa consciência corporal, mas nem sempre de imediato é isso que ele quer. Então, o exercício, métodos não invasivos são possíveis. Existe, para alguns tipos de incontinências, um recurso que é a eletroestimulação. Então, são equipamentos que vão, através de aqueles que vocês já devem ter visto em algumas sessões de fisioterapia. Sim. Só que ele é um tratamento que ele não é em cima do músculo. A gente consegue fazer uma estimulação indireta, através do nervo que passa ali naquela região que vai estimular. Ou a musculatura do assoalho pélvico, ou até uma musculatura lisa, interna da bexiga. É um tratamento com eletroestimulação. Esse tratamento, por exemplo, ele tem o recurso de sondas invasivas ou então sondas de contato, onde eu vou posicionar. Pode ser em região sacral, em região até próximo do tornozelo, que é o tibial posterior, uma inervação, né? Que passa ali, o nervo que passa ali para a gente estimular. Aí então, existem recursos para todos os pacientes. Que você quer atingir de acordo com onde que você coloca. Seria mais ou menos isso. Na verdade, o músculo sempre vai ser o mesmo. A gente vai atingir os músculos do assoalho pélvico ou essa musculatura lisa, mas a posição a gente tem que posicionar numa região onde passa os nervos que são responsáveis por esse músculo, que está situado. Esse tratamento com eletroestimulação, o eletrodo a gente posiciona o último ossinho da coluna ou então em tibial posterior, que fica lá no calcanhar, um pouquinho para cima. Olha, não necessariamente tão distante, né, da região sim. do ventre até algumas o situações tornozelo. são necessários, claro, recursos mais invasivos, mas isso também é muito conversado com o paciente, é explicado. Você define na hora. Geralmente, na primeira sessão, o paciente tem que ficar mais à vontade. Até uma avaliação física, ela pode ser feita numa segunda sessão, né? Numa outra oportunidade. Né? Exato. Eu né? acho Existem importante. muitas Perdão, coisas. desculpa. Desculpa, eu atropelei. Existem muitas orientações que a gente pode fazer para esse paciente, para que ele comece a entender essa musculatura, a perceber o seu corpo, né? Antes da gente chegar em métodos mais invasivos. Doutora, até no sentar, exato, no caminhar, no respirar. No respirar, olha lá. Uhum. Enquanto ela tá falando, eu anotei várias perguntas aqui, porque eu tô curiosa com muitas coisas. Você tá me atropelando, Adriana? Simone, você falou que tem relação ao sexo, à prisão de ventre. Olha quantas patologias. O que mais? As dores pélvicas. Uma incontinência anal. Então, você não segura uma as retenção fezes. Urinária. Isso, exato. Tô perdida. Doutora, olha lá que coisa. Com relação a... Parece que não tem nada a ver, mas eu já pesquisando, tá, a gente percebe que terra de ninguém, né? Às vezes na internet. Tem alguma relação as práticas de pompoarismo, por exemplo, com as técnicas de fortalecimento do assoalho pélvico? Ou a gente está falando de coisas completamente diferentes, são outras searas? O pompoarismo, ele é, sim, uma técnica para fortalecimento, mas é algo assim, é oriental. Não tem a ver com um tratamento. Quando a gente traz a fisioterapia é uma profissão que trabalha com o tratamento dessas disfunções ou a prevenção dessas disfunções. Então, são métodos completamente diferentes. Tá, e as demandas que chegam para o fisioterapeuta geralmente são encaminhadas por ginecologista, proctologista... Ou é independente, o paciente livre demanda procura esse tipo de fisioterapia? Ele pode procurar, né? Ele muitas vezes procura. Então, às vezes, o paciente está fazendo um pilates, um tipo de atividade com o fisioterapeuta, então ele já se sente mais com essa abertura e procura, né? Ou é mais comum entre as mulheres já comentar com o ginecologista, fica mais fácil. Né? Eles encaminham. Isso, né? eles encaminham, mas também ele pode vir ao fisioterapeuta diretamente, né, sem passar pelo ginecologista. Os fisioterapeutas, qualquer um consegue fazer esse acompanhamento ou tem que ser especializado nisso? Quem eu procuro? No caso aqui, a gente vai ser você, né? Mas quem não sabe, eu procuro quem tem um título para isso ou qualquer um faz?
todo fisioterapeuta, ele está apto a entender sobre o assunto, identificar essa disfunção. Mas o fisioterapeuta que possui uma especialização ou uma formação na área, é o fisioterapeuta que a gente pode falar fisioterapeuta pélvico, ou fisioterapeuta uroginecológico, ou fisioterapeuta voltado para a saúde da mulher. Então tem específico. Existe. Então não tem idade para você procurar um tratamento. Não tem. Eu acredito que até jovem pode ter esse tipo de Sim, disfunção, até né? crianças, né? Podem Olha. apresentar algumas disfunções do assoalho pélvico. Clinicamente, na sua prática, é a partir de quantos anos, assim, que ocorre que começa a ter Esses problemas. esses problemas? Na grande maioria, né? Na grande maioria, as mulheres, assim, na faixa de 50 anos, são as que mais procuram, Começa que a mais têm as apresentar, alterações. Os homens que estão, que passaram por uma cirurgia da próstata, geralmente, a retirada da próstata, são aqueles que mais vão procurar o serviço, né? No caso de crianças, aí as crianças vão estar relacionadas a alterações neurológicas, né? Então ou tem a uma má causa. formação, ou a uma disfunção mesmo, algo assim que tem a ver com a função do músculo, por exemplo, uma enurese noturna. uma Enurese, perda- vamos seria, traduzir. desculpa, seria Não, a imagina. perda urinária durante a noite, aquela criança que faz xixi na à cama. noite. Essa, você fala assim, funções neurológicas, alguma... não sei se... O que você cita como disfunções neurológicas? O que se enquadra nisso? Uma criança com um déficit... Um autista, por exemplo. Ah, tá. Um Uma com paciente síndrome que de teve Down. AVC, um paciente com Parkinson, Tá. um paciente que teve, às vezes, até uma hernia de disco, com uma compressão das Olha. raízes, né? Então, pode também Então, vir a todas as apresentar. doenças neurológicas Sim, pode ter podem. um pezinho Sim, no... sim. Entendi. Não falando de doença, mas enquanto a gente estava papeando, outra pergunta saltou. A prática do sexo anal, por exemplo, ou mesmo convencional, mas enfim, intensidade, isso pode afetar a questão do assoalho pélvico ou não tem nada a ver? Aí seria casos muito traumáticos, né? Então, Uhum. mas geralmente não. Não. Não, na verdade é o contrário, né? São as pessoas, elas procuram por uma disfunção ou um assoalho muito tenso, por N motivos, né? Que nem no caso da endometriose, que é um Nossa. fator, né, importante. Então, ele procura, na verdade, por uma dificuldade, tá? Uhum. Tá. Mas Mas não, não- a prática não a desses prática em si, atos não. não Causa. causam. Entendi. E como é que é a procura hoje no consultório, doutora Simone? Tem muita procura ou as mulheres ainda têm vergonha? Como é que- Melhorou muito. As pessoas já estão mais conscientes, elas têm conversado mais sobre o assunto, né? As mídias vêm falando bastante, então elas vêm procurando mais. E os homens que fazem a cirurgia também acabam procurando, porque é um problema muito desagradável. Então, mexe não muito com o controlar, né? emocional, então leva muito à depressão, ao isolamento social. Então, é por isso que é importante, nos primeiros sintomas, a mulher procurar, porque ela evita passar por todo esse constrangimento. Né? Então, mas ainda existem muitas que vão levando e procuram quando já está numa situação de ter que usar uma fralda, um absorvente. Então, uma situação mais difícil que até demora um pouco mais para a gente conseguir uma reabilitação aí satisfatória. Ô, Simone, Mas elas procuram sim. E hoje eu te procurei, por exemplo, há quanto tempo para eu começar a ver um resultado no meu tratamento? Uhum. Eu preciso fazer exercício diário? Como funciona? Igual quando a gente faz qualquer tipo de atividade física, como eu Quanto disse, a mais- musculatura, ela é um músculo como de outro, um É uma músculo que a gente musculação. fala, um músculo que nós contraímos de forma voluntária, como o braço e a perna. Então, quando a gente faz um tipo de atividade física, requer um tempo para se reabilitar e uma frequência, né? Uhum. Então, a gente tem que ter. Não existe, assim, um consenso. Você tem que fazer todos os dias, 2 vezes por semana, né? Mas o ideal, pelo menos, assim, o treinamento em casa, todos os dias, é muito mais efetivo, né? Um tempo de tratamento, assim, pela minha experiência, não... Porque não existe nada, assim, de consenso de falar, você vai melhorar em tanto tempo. Varia muito de
do que essa mulher ou homem está apresentando, qual que é a disfunção, né, o tipo da lesão. Mas, assim, uma média de 4 meses, mais ou menos, é Pra um tempo começar a ideal ter para ter um bom resultado. resultado. Quanto mais você treina, melhor você Sim, fica. sim. E eu acredito que é pro resto da vida, né? Exato. Porque musculatura, você faz... É, Você parou de exercitar, você vai Sim, perder você vai aquele perder. ganho que você Então, teve. é mais Sim. ou menos... Eu percebo que os personagens hoje, assim, no geral, eles trabalham, né, um pouco também. Sim, sim. Né? Assim, não diretamente, né, nada específico, mas eles fazem algum exercício É igual ela falou, voltado. se Sim. fortalecer o abdômen, né? Automaticamente. Vai estar protegendo. Mas você também falou, isso aí me pegou. Você falou que com o core, essa região abdominal muito fortalecida, talvez você tenha uma descompensação da musculatura do assoalho pélvico? Isso, porque tem que ter um equilíbrio, não é? Então, assim, esses exercícios, um treinamento funcional, um pilates, yoga, são exercícios que trabalham o core. Cada um tem a sua nomenclatura, né, para determinada técnica, mas trabalha o que é o core? São os músculos que vão sustentar a nossa postura, que são os músculos do assoalho pélvico, os músculos abdominais, a musculatura da respiração e os músculos das costas. Então, existe um equilíbrio. Todo exercício, ele é feito com uma contração, uma concentração nesses músculos para a gente manter uma postura ideal. Com isso, você ganha o fortalecimento do assoalho pélvico. Então, até mesmo os educadores físicos já têm, né, essa consciência desse músculo, né? Mas, se eu faço uma atividade física, que eu faço um fortalecimento muito intensivo no meu abdômen e não preparo os outros músculos, eu vou ter um desequilíbrio, um abdômen muito forte, que vai acabar fazendo uma pressão extra no meu assoalho pélvico e sobrecarregá-lo. Né? Por isso que eu posso vir a ter uma disfunção. Né? Um exercício com muito impacto, sem preparar esse assoalho pélvico. Então, E como que a gente previne? Dá para prevenir? Tem exercício que a gente pode fazer prevenir sem ter problema nenhum? Conta pra gente como que faz. E a partir de quanto seria, assim, pra gente dar dica, né, realmente, a partir de que idade seria interessante já procurar, né, para não chegar na velhice com problema. Sim. Então, as mulheres jovens, elas já podem prevenir. De que forma? Primeiro, quando nós fazemos uma atividade física, como essas que a gente mencionou aqui, você trabalha a postura, você já está prevenindo. Então, as alterações posturais, elas também podem levar a essas alterações do assoalho pélvico. Por exemplo, se eu tenho uma curvatura muito grande da minha coluna, se a gente está sentado aqui e fizer essa curvatura forçada, Fala assim. isso, a gente sente que lá embaixo, o nosso perilau, o assoalho pélvico, parece que ele distende. Olha a né? gente treinando. Muda muito, Então, meu a Deus. contração, ela não é a mesma. O mesmo ocorre com a pessoa que ela tem uma retificação da coluna lombar. Então, quando a gente faz como se fosse para subir um zíper, que a gente retifica lá embaixo. Quando a gente faz esse movimento, a gente sente uma tensão. Então, esse músculo ele vai estar muito tenso. Então, essas alterações posturais, se a gente corrige quando a mulher é jovem, desde lá da adolescência, você já está prevenindo. E esses exercícios que a gente usa, essa forma mais funcional, todos eles que a gente mencionou aqui, yoga, pilates, o RPG, né? São exercícios que vão prevenir. Né? Então, além disso, os hábitos também saudáveis, né? Então, se a constipação ela leva a um aumento dessa pressão e uma fraqueza desse músculo, então precisa ter uma dieta rica em fibra, né? E você imagina, ó, quando o paciente ele tem um intestino preso, imagina esse paciente, a força que ele faz, o vaso sanitário sendo a gente está ali e tem a ação da gravidade. Então, esse vaso ele está puxando esse músculo para baixo. Né? Então, uma constipação crônica, ela leva a uma fraqueza. Então, o paciente ele tem, às vezes, preso porque está muito tenso, mas a força que ele faz por longo período acaba até enfraquecendo. Então, ele não relaxa o suficiente, mas também ele não vai ter uma força suficiente, às vezes, no futuro. Nossa, muito interessante. Por causa do Então, tem muitas esforço que ele coisas tá que o fazendo. paciente ele pode melhorar. No caso, agora também eu tenho percebido que está incorporado na vida das pessoas o banquinho ali no banheiro para na hora de fazer número 2, o pessoal coloca o pé em cima para facilitar a postura. Isso faz sentido? Faz.
o homem, lá no tempo das cavernas, ele não tinha o vaso sanitário, né? Não, Então, a era posição ele fazia no chão. no Então, chão. a posição para ele fazer, para evacuar, tinha uma Era- angulação. Ele ficava de cócoras, não é? Sim. Então, quando a gente coloca o banquinho, a gente levanta as pernas e colocando o cotovelo mais abaixo, assim, nas pernas, a gente faz o ângulo parecido quando a gente está de cócoras. Então, isso Favorece. facilita a evacuação, a saída, né? Ótima dica. Ótima dica mesmo, porque pensa Sim. essa questão de quem tem a constipação, o esforço que não é, Uhum. e às vezes uma coisa tão, Tão simples, simples. Existe um exercício muito simples que o paciente pode fazer em casa. Então, se a gente pensar nesses músculos, são vários músculos que a gente chama ali de assoalho pélvico, como se fosse o nosso chão mesmo, sustentando. Então, esses músculos, eles vão controlar tanto a micção, o xixi, quanto a evacuação. Mas quando nós contraímos, se a gente tem vontade de fazer xixi ou vontade de evacuar, a gente contrai. Sim. Todos eles contraem juntos. Mas a musculatura que a gente mais sente, o músculo mais profundo é o músculo do ânus. Chama levantador do ânus. Então, quando a gente vai fazer o exercício, a mulher ou o homem tem que se concentrar na musculatura do ânus. Fazer uma contração, imagina que deu uma vontade de evacuar. Você vai segura. contrair, segurar, contar 10 segundos e sentir esse relaxamento. Esse é o melhor Vamos exercício. treinar. Isso aí a gente pode fazer em casa todos os dias. Então, quando a gente Que faz o hábito. exercício, a gente tem, às vezes, o hábito de prender a respiração. Então, Ah, eu vou contrair. É. Ai, guia a gente aqui, vamos fazer junto. Vamos aprender. Então calma. A gente tem um quadro que chama Receitinha. Já passa Já aí. vou aproveitar. É. O que é isso? É uma dica prática pro público. Sim. Pra ser uma coisa fácil. Tá até escrito aqui, ó. A receitinha que a gente queria são 2 exercícios pra gente colocar no dia a dia mesmo. Então, Que a gente possa Bora fazer em fazer casa. juntos. É. E o pessoal aqui do estúdio também vai fazer, viu, gente? Vamos aprender. Bora lá, como é que é, doutora? O que a gente vai fazer? Então, é o seguinte, sempre que a gente fizer o exercício, nós temos que, se a gente fizer o exercício sentado aqui, né? Então, sentar, descruzar as pernas. Certo. Movimentar aqui. A gente vai sentar em cima dos ossinhos aqui, né, do quadril para ficar retinho. Por quê? Se eu me posiciono numa Num uma postura ângulo. mais curvada, se eu sento de qualquer jeito, o nosso abdômen, a musculatura que é da respiração, nosso diafragma está praticamente em cima desses músculos. Então, a gente não vai ter uma contração tão efetiva. Então, a gente senta retinho, respirando normal, sem prender a respiração. Vai imaginar, deu uma vontade de evacuar, vai contrair a musculatura lá atrás. Conta até 10. Segura 10 segundos e vai relaxar esses músculos, sentindo esse relaxamento. nossa, é difícil, Se a gente né? tem a dificuldade de fazer essa contração, a gente vai colocar a mão lá no último ossinho da coluna, lá no cóccix. Que Então, eu quando a sinto gente com põe ele? a Eu não mão senti lá no dificuldade, cóccix, a mas- gente contrai, você vai sentir que esse músculo sobe. Ah, é E o músculo verdade. desce. Ah, estou sentindo. Nossa, eu não. Estou sentindo, gente. Nossa, sobe mesmo. Ai, gente, eu não. Dudu, você não é o meu normal. é defeituoso. A impressão que eu tenho é que a gente tá com um tijolinho, um em cima do outro, assim, Sim. sabe? Péssima Encadeado. nisso. Acho Acho que eu tenho que treinar. muito bom. Mas pode fazer com os olhos fechados, né, Simone? Porque eu prefiro. Pode também. Não, fazemos. Fortalecimento do pélvico com câmera. É assim, ó. isso aí, pra É. todo mundo se sentir estimulado. Então, ela já deu Né? uma dica. Um Quantas exercício. vezes eu repito isso? Todo dia. Esse quantas exercício a vezes? gente pode repetir várias vezes por dia. Você tá Então, ali sentada. faz umas 10 esperando, contrações. você- O que a gente não pode é fazer muitas contrações de uma vez só. Então, 50. Porque tem alguns pacientes que eles têm tanta pressa de melhorar que se você orienta, ele vai querer ficar fazendo o dia inteiro. Então, a gente tem que ter intervalos. Então, umas 10 contrações, daqui uma meia hora, 1 hora. Lembrou? Vou repetir. Dá para fazer sentado, deitado, em Ô, pé. Simone, ninguém precisa saber, né? Você tá Ninguém ali, ó. precisa saber. Fala um outro, então. Tem algum outro acessível, assim? Fácil. Um exercício simples, mas que a gente acaba não fazendo e muitas pessoas não têm muito essa ideia.
é a respiração. Porque o assoalho pélvico, ele está super relacionado com os músculos da respiração. Então, quando a gente respira, esse músculo ele também se movimenta. Então, isso é muito indicado para quem tem o assoalho pélvico tenso. Então, simplesmente sentar também nessa posição reta, inspirar, segura, conta 3 segundos, solta a respiração. Isso é fácil. Isso, E é segura gostoso. 3. Yoga, pilates, trabalha isso, né? Muita Isso, respiração. tudo isso. Trabalha muito a respiração. Que legal. Que legal. Muito simples, Então, são coisas né? simples. Muito. Que a gente pode fazer Sim. para o assoalho pélvico, para a cabeça, né? Aqueles, tipo assim, 5 minutinhos de pausa. Até porque a gente nem surgiu essa pergunta, mas agora me veio. O fato de a gente ficar o dia inteiro sentado, que a maior parte das pessoas ficam por conta do trabalho, afeta também essa questão da musculatura ou não implica tanto? Implica também, porque a gente tem as alterações assim corporais, Aham. biomecânicas, né? Da postura, de você estar sempre... Às vezes, o estar sentado, a gente demora para ir ao banheiro, né? Porque a gente Sim. acaba segurando mais. Então, tem toda essa questão também dos hábitos, né? Uhum. Demorar para... eu vou esperar, daqui a pouco eu vou fazer xixi, tô sentada, eu não tô sou essa sentindo a pessoa. vontade. Eu sou É, essa porque não é pessoa. interessante segurar muito, né? Não. Não E até a pode. mulher que tenha, ou o homem que tenha fraqueza, quando ele está sentado, muitas vezes ele está segurando. Aí, quando ele vai levantar, Aí vem dá a os perda. escapes. Isso. Ah. Né? Porque a bexiga já está muito cheia, acomodou demais, ele acabou até não percebendo o Uhum. tempo que ele está ali. Então, Uhum. o ideal é sempre também manter a bexiga, esvaziar nos tempos adequados. Então, né? para os jovens já começar a exercitar, Se a gente conseguiu, você acha, dar um panorama geral, ou você gostaria de colocar alguma coisa que escapou a gente? Porque é um assunto que dá para ir longe, né? Eu tô aqui só pensando assim, alguma em... coisa que você vive no dia a dia, que você pode passar para a gente, que a gente não... Como é algo muito novo, Sim. todas jovens, né? A gente não precisou procurar ainda. Sim. O interessante é nós entendermos que o nosso corpo ele está todo conectado, né? Então, essa visão mais individualizada em relação ao músculo mais isolado de trabalho, hoje não existe mais, né? Então, quando você vai atender um paciente com uma disfunção do assoalho pélvico, a gente olha como um todo. Então, você vai olhar a postura, que é muito importante desse indivíduo. Já existem vários trabalhos que associam o uso de sapato alto com as disfunções do assoalho Gente, eu tô pélvico, porque ferrada. muda a biomecânica da pelve, né? Então altera Muda tudo isso. mesmo? Muda. Então, Quem usa salto todos os dias Muda. tem mais chance de ter. isso, um assoalho mais fraco, né? Tá. Então, tá tão conectada a nossa musculatura, a gente tem um trabalho da fisioterapia que usa muito os conceitos da fáscia, né? Então, assim, é como se a gente tivesse uma linha no nosso corpo que se estendesse desde lá, da sola do pé, vem passando pelas pernas, passa pelo assoalho pélvico, abdômen, musculatura aqui diafragmática, a respiração até chegar na boca. Então, quem tem, às vezes, um prolapso, uma bexiga caída, muitas vezes tem dor nos pés, tem dor na lombar. Né? Por quê? Porque às vezes não é só uma fraqueza, é um músculo mais tenso, que está tensionado por às vezes uma cicatriz de uma episiotomia ou um próprio trauma que ocorreu durante o parto. Então essa paciente Episiotomia desculpa interromper, mas Isso. só para esclarecer para quem não Sim. conhece o termo. é um cortezinho que é realizado, né, durante o parto para poder ter uma passagem do bebê mais adequada. Aquele pico, né? Isso, Aquele Uhum. picozinho. Então, as estruturas estão ligadas. Então, a gente tem que olhar essa mulher como um todo. O músculo, ele não é... A gente não trabalha só força. Músculo, ele tem força. Músculo, a gente trabalha resistência à fadiga. A gente trabalha alongamento. Coordenação com os outros movimentos. No caso do assoalho pélvico, os movimentos da pelve, do quadril. Então, o tratamento é muito mais amplo, o tratamento pode ser agradável, deve ser agradável para esse homem, para essa mulher, não precisa ter medo de procurar o tratamento, existem
diferentes técnicas, existem técnicas invasivas, técnicas não invasivas, e o tratamento, ele é individualizado, ele é um tratamento que tem que ser olhado o paciente como ser único e especial, Sim. né? Então, eu não posso adequar o meu né? paciente ao meu tipo de tratamento, mas o meu tratamento é o tipo de paciente que vai me procurar. Perfeito, isso, né? nossa. Acho que foi muito esclarecedor. Não, olha aqui. Surgiu mais uma coisa. É uma pergunta que agora veio. O excesso, você falou, esse exercício que você ensinou a gente, Sim. né? De fechar e segurar. Uhum. O excesso pode acarretar o quê? O músculo, ele fadiga. O músculo, ele, como qualquer outro músculo do corpo, se a gente começar numa academia a fazer Dói. muito peso, Muito. ele vai começar a cansar, em vez de fortalecer, ele vai começar até por uma proteção a se traumatizar. Uhum. Os músculos do assoalho pélvico, eles fadigam, então por isso que a gente fazendo um pouquinho, então faz umas 10 contrações, daqui uma meia hora lembrou mais umas 10, daqui uma hora, você não E não corre risco. sobrecarregar, Isso, né? porque aí você vai perceber, quando a gente começa a fazer o exercício, tem uma hora que você já nem sente mais que está fazendo a contração. Porque eu já ia andar com ele assim, ó, fechadinho. Já que é pra fazer, Eu vamos já fazer. ia, ó. Nem de mais, nem de menos. O Ai, necessário, né? Sim. A gente não vai acabar... Mentira, a gente vai acabar. Mas é porque eu realmente não queria passar sem perguntar isso. Não sei se é da seara médica, mas há quadros em que o tratamento implica em medicação, seja via oral, via tópica, enfim. Cabe medicação. E assim, toda situação tem algum protocolo, algum tratamento, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está tão cansada de procurar uma solução e desanimada, mas assim, existe tratamento para toda situação? Existe. A fisioterapia, como eu disse, é a primeira linha, né? Principalmente os exercícios. Alguns pacientes precisam, por exemplo, de uma reposição hormonal, né? Para poder conseguir, então, suprir isso aí, essa fraqueza desse assoalho, que tem alguma alteração hormonal, preciso corrigir aquilo. Alguns pacientes podem apresentar uma lesão estrutural. Então, alguma estrutura do corpo dele precisa de um reparo. Alguns casos mais sérios, ele precisa de uma cirurgia. Então, tudo isso é avaliado, né? Não existe um consenso. Os profissionais, eles trabalham por diretrizes, mas cada um tem a sua linha de tratamento, seu protocolo. Não existe algo assim, uma regra para todo paciente, né? Varia de paciente para paciente, de profissional para profissional. Eu acho que é um problema. Vou falar como um problema, mas não é um problema, é que eu não achei a palavra. Mas esse enfraquecimento do assoalho pélvico é um problema que é multidisciplinar, né? Eu acho que conversa entre todas as especialidades. Sim. E o hormonal, eu acho que pesa muito. Acho que sem um fisioterapeuta não vai conseguir também nada. Tem Acho que que entender a causa e tratar de maneira global, eu acredito né? que muitas vezes até associar tratamento, né? Certamente. Sim, com certeza. Em relação à cirurgia, seria, vou falar num palavreado bem popular, quando a bexiga cai, se suspende ela? Isso é um dos tipos, mas são muitos tipos, né? São. Que aí um urologista, um ginecologista que vai avaliar e determinar. Caso. Isso. A fisioterapia, o exercício, ele é sempre importante, até mesmo no pré-operatório. Sempre costumo dizer para o meu paciente, tudo que ele faz ali no consultório não é perdido, né? Se ele for um paciente que, mesmo depois de todo um tratamento, precisa de uma intervenção cirúrgica, o fortalecimento, ele é necessário para um resultado efetivo da cirurgia. Né? Isso. Legal. Tanto para efetividade quanto para recuperar mais rápido, né? Sim. Gente, deu muitas dicas, assim, muito importante, né? Então a gente aprendeu 2 exercícios. Vamos começar a fazer, né, gente? Doutora Simone, que delícia de conversa. A gente quer continuar. A Simone é uma fofa, né? Porque, além de uma simpatia mesmo, tudo muito prático. E eu acho que a gente, assim, não falava disso, né? E eu acho que toda avó, mãe, tia vai ter uma história para contar pra gente, que ainda não contou, né? Dessas questões de constrangimento, de tô perdendo xixi, não sei o que faço. E olha que bacana a gente poder trazer pra mesa, né? Popularizar o assunto, perder um pouquinho da timidez, perder um pouco do medo, sabendo agora você falando que não precisa ser invasivo necessariamente, tem técnicas, recursos para fazer isso de forma mais confortável, né?
Sim. Não, e o mais importante, né, Marcela, não chegar ao ponto de ser difícil de tratar, né? Sim, Se você tem essa prevenção, por que não fazer? exatamente. Ah, eu adorei, Simone. Era um assunto que não era do meu conhecimento. Dudu, você vai começar a fazer? Puxa, ó, vou treinar. E quem, por acaso, teve uma experiência não tão feliz, né? Ou traumática, já tentou outro tipo de abordagem, conversa com outro profissional, né? Às vezes a metodologia vai ser mais satisfatória. Você vai se sentir mais à vontade com a técnica, a proposta de outro fisioterapeuta, não necessariamente Tem aquele que não deu muito opções, certo. né? Tem opções. A doutora Simone está contando que tem um cardápio de possibilidades. Entender o paciente num todo, Sim, né? isso mesmo. Perfeito. Compreender. Cada paciente é especial, cada ser humano é único e especial, É né? isso mesmo. É isso. Ai, que adorei. linda. Muito obrigada. A mesa fica aberta. A gente pode pautar outros assuntos. Podemos falar especificamente para públicos determinados. E a Adriana, ela tem um receptivo para voltar. Porque a gente convida, mas a gente quer que volta Doutora Simone, eu mesmo. fiquei tão empolgada que eu estava até esquecendo do seu presente. Não, porque é um assunto assim que eu, né? Fala perto do microfone. É um assunto que eu já estou vivendo. Uhum. Tá? E às vezes eu aparento ser uma pessoa assim, brincalhona, mas eu tenho um pouco de timidez. Então, por isso, às vezes, a gente não procura, né? Mas olha quanta dica ela deu. Total. E sua Né? palavra é super importante também, Sim, Dri, porque representa muitas olha mulheres que já eu estão não lidando posso com... repor hormônio, né? Tô com 57 anos, então já está na hora de eu fazer algo para não chegar a ser aquele velhinho com um problema sério, né? Uhum. Porque é terrível você não conseguir segurar, Sim, ter que sair correndo, né? exato. Então vamos prevenir. Com certeza. Obrigada, viu, Obrigada, Simone? eu que Olha aqui, agradeço. para você. Abre aí para ver se você gosta. Ai, ficamos curiosos, queremos... Aí vai que ela fala, não gostei. Climão. Ela vai experimentar. Eu acho que gostar ou não gostar, ela vai saber depois que provar. Ah, tá. E elas gostam, nós gostamos de feedback. Um colágeno. É um colágeno. Olha Ai, lá. que legal. E colágeno, você viu que ela falou? Também, às vezes, a Ah. falta de colágeno, é isso? Isso, que você falou. algumas doenças do colágeno podem gerar uma fraqueza. Ah, obrigada. gente. Sonhos. Adorei. Que delícia. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Nossa, Nós- foi uma alegria para mim estar aqui. Nós Que bom, adoramos adorei. o conteúdo e adoramos a pessoa A da pessoa, Simone. Obrigada. Você é Eu uma que fofa. agradeço. Vai voltar. Com certeza. Gente, então Simone. nós estamos fechando aqui nesse clima super gostoso. A gente tem certeza que você aproveitou muito, porque o clima aqui estava de fato muito gostoso. E a gente realmente está levando aí já exercício para aplicar no dia a dia. Bora fazer. É tão simples. A gente vai introduzindo aos poucos. E quem sabe você que está precisando de uma intervenção imediata, não toma coragem de procurar aí onde você estiver essa ajuda. Não fica com vergonha, não fica sofrendo sozinho, calado. Ninguém precisa passar por isso hoje. Tem solução para tudo. A gente aprendeu hoje, né? Ó, não deixa de registrar o seu like, se inscrever no canal. Afinal de contas, estamos aqui por sua causa. Meu amor, minha amor, enfim. Compartilha já o programa com seus amigos, com as suas amigas aí nos grupos de mensagem. Segue a gente, @Conexão Saúdecast. Ali a gente está o tempo todo trocando, perguntando para vocês o que vocês querem ouvir. Continua com a gente, porque a gente quer estar aqui não só 1, mas 2, 3. A gente quer crescer junto com você, para viver cada vez mais e e melhor. Um beijo e até a próxima. Até mais.